Som. Tudo certo? Tudo certo? Boa noite a todos. Que a graça e a paz estejam convosco. Vamos orar então, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar nossa aula de número 2. Nessa noite nós vamos falar sobre prosperidade e senhorio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Obrigado a Deus por essa chuva, obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, aqueles, ó Deus, que estão vindo, aqueles que vão nos assistir, que a bênção, que a graça do Senhor esteja conosco. Queremos, ó Deus, nessa noite aprender mais sobre prosperidade, mais sobre senhorio. Nessas aulas, ó Deus, que temos ministrado, ó Deus, para edificar a igreja do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, da pastora Hélida, ó Deus, pastor Daniel, pastora Aline, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos. Os demais pastores, amigos, que estão nessa noite nos ouvindo, que a graça, o favor do Senhor possa alcançar e estar com cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje é a nossa aula de número 2, prosperidade e senhorio. No final nós vamos pegar a tarefa, tá? Se você teve coragem de vencer essa tarefa aí, você vai ser abençoado. Você lembra da tarefa, né? Colocar no papel quanto é que você deve. Não precisa colocar o seu nome, seu CPF, seu endereço, não precisa. Só o valor. Aí você vai trazer aqui, nós vamos estar orando e eu creio que Deus vai operar um grande milagre até o final de tudo. Amém? Página de número 17. Prosperidade e senhorio. Então o primeiro princípio a ser aprendido por nós como discípulos é que temos um Senhor. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós temos um Senhor. Também na questão financeira, esse entendimento é absolutamente vital. Sem submissão, nunca prosperaremos. Diga comigo, sem submissão, nunca prosperaremos. Olha só, alguns imaginam ser submissos ao Senhor por darem o dízimo. Pelo fato de entregar o dízimo, ele acha que ele é submisso ao Senhor. Evidentemente, devolver o dízimo é importante, mas não traduz completamente nossa submissão a Deus. O que fazemos com os 10% é importante, mas também é importante saber o que fazemos com os 90% restante. É aquilo que eu expliquei, né, na aula passada. Quando você traz o dízimo aqui, você está trazendo 100%, Deus está te devolvendo 90%. E você precisa saber o que você vai fazer com os 90%. Muitos reclamam dizendo, eu não entendo, pastor, eu sou fiel no dízimo e mesmo assim parece que não prospero. Tem muita gente que fala isso. O ponto a ser entendido é que não é só o dízimo que interessa, mas o que se faz com 90% restante. Alguns presumem que, por exemplo, que por ter entregue o dízimo estão liberados para fazer o que quiserem com o restante do dinheiro. A verdade, porém, é que não é só o dízimo que pertence a Deus, tudo é dele. Tudo é do Senhor. Todo salário é do Senhor. Se você tem casa, ela é do Senhor. Se você tem carro, é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Seus filhos são do Senhor. Tudo pertence a Ele. Você precisa sair daqui com esse entendimento que tudo que você tem pertence ao Senhor. Se você sair com esse entendimento, você vai ser submisso. Sendo submisso, você vai prosperar. Não podemos lidar com o dinheiro da maneira de Deus, nós podemos lidar com o dinheiro
da maneira de Deus ou da maneira humana. Mas a distância que existe entre esta e aquela é a mesma distância entre o céu e a terra. Então, muitos de nós nos convertemos, mas ainda lidamos com o nosso dinheiro de forma mundana e natural, enquanto deveríamos lidar com ele de forma espiritual. A gente ainda lida com o nosso dinheiro da mesma forma que a gente lidava lá atrás, antes de se converter. Alguns falam, já dei o dízimo, agora estou em paz. Calma lá, os outros 90 também precisam ser gastos debaixo da direção de Deus, porque não lhe pertence realmente, você precisa depender de Deus. É aquilo que nós falamos na aula passada, né? Nós somos mordomos de Deus, nós administramos algo que pertence a Ele. Então muitos estão atolados em dívidas, porque acham que podem gastar os outros 90% como bem entendem, sem orar e sem saber a vontade de Deus. Isso é muito sério. Daqui umas duas aulas vamos falar sobre dívida. Mas tem muita gente que está atolada em dívida. Por quê? Porque não se preocupa, não entende como deve administrar o dinheiro do Senhor. Isso significa que eu devo dar 100% para a igreja? Claro que não. Você não precisa dar 100% da sua renda. Deus quer que você a mantenha consigo, mas também deseja que você seja um mordomo fiel. Como estou entendendo aqui? Deixa eu perguntar para você, quantos aqui tem uma planilha de gasto? Tem que ter a planilha. Você tem que ter a planilha do que entra, do que sai, do que sobra, para você poder fazer compromisso na frente. Tá? Se você não tem, eu vou fazer uma mais fácil de você entender. Na próxima aula eu vou trazer para você, vou te dar na sua mão. Não precisa ter computador para você fazer, não. Vai ser algo bem simples. Se você fazer a planilha, você vai saber, né? Eu até falei na semana passada. Se você ficar um mês sem trabalhar, quanto é que você precisa? Você ficou desempregado hoje, alguém chega e fala para você, ó, eu quero pagar um mês as suas contas. Você tem que saber na ponta da língua, fala, ó, eu custo R$4.000 por mês. Eu preciso de R$4.000 por mês. Se eu não tiver R$4.000 por mês, eu estou quebrado. Por que você precisa de 4.000? Ah, porque eu tenho aluguel, eu tenho o carro, eu tenho a gasolina, eu tenho a comida, eu tenho o remédio, eu tenho isso e aquilo. Então você tem que saber. O dinheiro que você julga ter, na verdade, pertence a Deus. Portanto, você é um mordomo cuidando do que pertence a Ele. Então o problema é quando lidamos com o dinheiro como se ele fosse nosso e não dependemos da direção de Deus na hora de gastar. Então tipo assim, é meu, eu já dei lá o 10%, eu faço o que eu quero com 90%, eu não dependo mais de Deus, eu não oro para fazer uma aquisição, eu não oro para fazer um investimento. É muito comum ouvir, pastor, cuidado como administra o dinheiro de Deus. Já ouvi muito sobre isso já. Porque eu sou o tesoureiro da igreja. Muitos já falaram isso para mim. Ou seja, eles reconhecem que ao recebermos o dízimo, estamos lidando com o dinheiro de Deus. Mas o que fica na carteira dele não é de Deus? Aquilo que eu estou administrando é de Deus. As pessoas vêm falar, cuidado, só vai fazer com o dinheiro de Deus. E o que fica na carteira da pessoa não é de Deus? Do mesmo jeito que prestarei conta diante de Deus, da maneira que administramos dízimo na igreja, você vai prestar conta diante de Deus da maneira como você administra os outros 90%. O Senhor irá requerer de você como você o gastou, como você o usou, o que você fez com ele. Normalmente, você só faz isso quando você fica desempregado. Você fica desempregado, aí você está aquele dia lá na sua casa com a cabeça tranquila, aí você começa a listar suas contas.
Você começa a listar o que passou na sua mão. Tipo assim, se eu perguntar para você, quanto passou na sua mão o ano passado? Quanto passou? Aí logo você faz o seguinte, ó, eu ganho 3 mil por mês, vezes 12 meses, passou 36 mil reais na minha mão. O que eu fiz com 36 mil reais? Aí você faz uma conta rapidinha assim, ó, a minha despesa fixa aqui é 1.500. Então eu gastei 18 mil de despesa fixa, eu tinha 36 mil, aonde eu coloquei os outros 18 mil reais? É mais ou menos assim. A gente só faz isso quando a gente perde a fonte. Mas nós temos que fazer isso todos os dias. Experimente orar e esperar a resposta de Deus antes de comprar qualquer coisa ou fazer investimento. Né? De repente, você não ora para fazer uma conta. Eu vou dar um exemplo para você bem claro. Vou dar um exemplo. Esses dias ficaram me ligando, ó, você tem que trocar de carro, você tem que trocar de carro, você tem que trocar de carro. Fui lá na concessionária, aí ele fez a conta lá, falou, você vai dar o seu carro de entrada, você vai pagar tanta parcela por mês, você já sai de carro novo, emplacado, documentado. E eu falei, mas é bonita a sua conversa, mas a conta não fecha. Eu peguei a parcela que ele estava querendo me vender o carro, mais o valor que eu estava dando de entrada, um carro que custava 129, eu ia pagar 190. E ele falava, o juro é baixinho. Eu falei, é baixinho para você, para mim não. Eu falei, não, eu vou orar a Deus, não é assim não. Que muitas vezes a gente vai lá, eles convencem a gente, né? Eles querem trabalhar na parcela. Quanto é que você pode pagar por mês? Quando você fala quanto você pode pagar por mês, você deu a chave da carteira para eles. Isso em qualquer negócio. É numa roupa, é num celular, é numa casa, é num carro. Não, mas você falou para mim que você pode pagar isso. Mas tudo bem, uma coisa é eu pagar 700 por mês, outra coisa é eu pagar 100 parcelas de 700. Que dá 70 mil, numa roupa que dá 20 mil. Então você tem que orar antes de fazer qualquer tipo de investimento na sua vida. Você tem que orar. Olha só. Jó 1:20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele quer nos conduzir a novos níveis de compromisso com Ele. Jó é um exemplo de alguém que sabia que tudo era de Deus. Ele perdeu seus filhos, sua família, sua posse. Ele reconhecia que o Senhor era dono de todas as coisas. Nós temos que reconhecer que o Senhor é dono de todas as coisas que nós temos. Não há nada que você possua que não tenha sido dado por Deus. Presta atenção. Você pode falar assim, mas eu que não acordo 5 horas, eu que não corro atrás, eu que não faço isso e não faço aquilo. Não, presta atenção. Não há nada que você possua que não tenha sido dado por Deus. Deus usa as pessoas para te abençoar. É claro que tem o teu trabalho, mas Deus está usando alguém. Deus está conectando você com alguém. Nós chamamos de network. Deus conecta você com uma pessoa que muda a tua história. E você acha que foi aquela pessoa que mudou a tua história. Não foi, foi Deus que mudou a tua história através da pessoa. Então, portanto, se o Senhor tomar algo que é dele, não fique angustiado. Era dele, se era dele, ele tem o direito de pegar na hora que ele bem entender. Aprendemos a viver contente quando reconhecemos o senhorio de Deus sobre nós. Você vive contente? O que é viver contente? É viver em paz, tranquilo, em paz em meio à guerra. Está tendo uma guerra, está tendo um desemprego, está tendo uma falta de recurso, mas você está contente.
Você sabe que aquilo que está acontecendo é momentâneo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Não há como prosperar se não dependermos de Deus para gastar os 90%. Você só pode ser próspero se depender de Deus. E isso em todas as coisas. Alguns são independentes e dizem arrogantemente que sabem como gerenciar a sua empresa. Cuidado com isso. Se é natural orar em relação às coisas que fazemos na igreja, como liderar, exercer o ministério, por que quando se trata de gastar o dinheiro não oramos antes? Quantos aqui oram para ir no mercado? Tem que orar. Senhor, estou indo no mercado agora. O senhor sabe que o mercado tem muitos produtos e eu estou indo lá para comprar coisa específica. Por que o açougue é lá no final do mercado? Porque o mercado quer que você passe o mercado inteirinho para chegar no açougue. Porque a carne é o que mais vende no mercado. Então todo mundo come carne. Só que eles botam lá no final para você ver algumas coisas que você não precisa. É, pastor, mas é só 5, é só 10, é só 15. Deixa eu fazer um combinado com você. Tem marceneiro aqui na igreja? Tem marceneiro? Fala para ele fazer um cofrinho. Aí você coloca dentro daquele cofrinho lá tudo que você vai no mercado, que você não precisa e que você comprou. Pega o cupom fiscal e coloca lá. No final do mês você abre aquele cofrinho e soma tudo. Você vai ver o tanto que você gastou do que você não precisava. Ah, mas o senhor está dizendo que eu tenho que viver uma miséria? Não estou dizendo que você tem que viver uma miséria. Eu estou dizendo que você precisa se controlar para você prosperar e para você viver bem. Porque as coisas não estão baratas, sim ou não? Antigamente você ia no mercado, com R$300 você fazia uma compra por uns 15 dias. Hoje você vai com R$300 e você compra para 2 dias só. Pelo amor de Deus, subiu tudo. E é o mesmo produto que você comia naquela época. Hoje você tem que ser mais seletivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fugir um pouco aqui, tá? Se você andar 2 quadras a mais, você vai comprar mais barato que você vai comprar perto da sua casa. Porque toda vez que você vai num lugar que é cômodo para você, que é pertinho, você está deixando de pagar mais barato. Você tem o Ford aqui do seu lado, mas você tem o mercado, sei lá, Pires aqui, um exemplo, né? Há uma diferença muito grande. Não, mas o tempo que eu vou perder, a gasolina que eu vou perder, eu te garanto que você vai recuperar nos produtos que você comprar. Então, Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. E aqui se inclui a administração das próprias finanças. Então, eu gostaria que você refletisse sobre algo. Você depende de Deus no seu dia a dia? Você depende de Deus ou anda de acordo com a sabedoria natural ou sua experiência profissional? Você tem que depender de Deus. A verdadeira prosperidade vem ao gastarmos e investirmos com a direção do Espírito de Deus. Por isso, não há ímpios prósperos. Presta atenção que eu vou dizer para você. Não há ímpios prósperos. Quem que é o ímpio? É aquele que rejeita Deus. Não quer saber de Deus. Eu estou fora disso e daquilo. É ímpio que rejeita. Presta atenção. Por isso, não há ímpio próspero. Assim, ímpios que têm muito dinheiro e bens, mas não há prosperidade no mundo. Prosperidade só há para aquele que se submete ao senhorio de Cristo e vive debaixo da bênção de Deus. Eu falei semana passada, né? Às vezes nós achamos que prosperidade é termos 2, 3 casas alugadas, ter um bom dinheiro aplicado no banco, né? Ter dinheiro sobrando. Não. Prosperidade, a definição é: prosperidade é você ter o necessário para você levar uma vida que agrade a Deus. Não é pecado ter 3, 4, 5 casas alugadas. Eu acho que quem tem condições tem que buscar mesmo, de ter uma renda. O dia que resolver parar de trabalhar,
ele não vai depender de um salário mínimo de aposentadoria. Ele tem ali suas 2 casas, 3 casas alugadas, ele tem um recurso, ele trabalhou para isso, tá? Então, prosperidade só há para aqueles que submetem a Cristo. Só desfrutamos dessa bênção quando reconhecemos o senhorio de Deus sobre nós. E o senhorio de Deus envolve 3 áreas, que são 3P: prosperidade, propósito e provisão. Pode passar para mim aqui, tá? A propriedade nos fala de Deus como dono de tudo. O propósito nos fala de tudo estar debaixo do controle de Deus. Ou seja, nenhum fio de cabelo cai sem a permissão. E por fim, a provisão nos fala de Deus em sua previdência, cuidando de nós. Ou seja, mostra que Ele sabe o que é melhor para nós, quando às vezes nós mesmos não percebemos. Então nós vamos falar sobre esses 3 aqui. Primeiro, propriedade, né? Olha lá. Propriedade significa posse legal de alguma coisa. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Esse celular aqui, ele é meu. Eu comprei esse celular. Então, eu sou proprietário desse celular. Então, a primeira área que define o senhorio de Deus sobre nós é a propriedade. Por que Deus... Porque o Senhor Jesus é nosso Senhor. Por que eu estou debaixo do senhorio dele? Primeiro, ele é dono, tá? A Bíblia afirma categoricamente que Deus é o dono de tudo. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Já expliquei para vocês, né? Tudo pertence ao Senhor. Tem uma geração que fica 100 anos aqui na posse, depois tem outra geração de 100 anos, e assim vai indo sucessivamente. Ou seja, tudo pertence ao Senhor. A Bíblia revela até mesmo os itens específicos possuídos por Deus, lá em Levítico. Diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Tá? Você tem lá uma escritura de posse de uma fazenda. Mas na verdade, quem é que é dono daquela terra? Deus. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus é o dono dos minerais que estão na terra. Então tudo que está na terra, Deus é dono. Deus é dono da terra, Deus é o dono dos recursos que na terra existem, tudo pertence a Ele. Em Salmo 50 lemos: pois são meus todos os animais do bosque, as alimarias, aos milhares sobre as montanhas, são de Deus. Então a terra pertence ao Senhor, o ouro, a prata pertence ao Senhor, até os animais. Então reconhecer que o Senhor é dono e possui o domínio de tudo é crucial para permitir que Jesus Cristo seja o Senhor do nosso dinheiro e bens. Tá? Jesus é dono do seu dinheiro e dos seus bens. Quando você entende que Ele é o seu Senhor, Ele é o dono. Você só vai permitir que Jesus seja Senhor se você reconhecer Ele como o dono da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, dos seus bens. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Ele. O pastor pregou aqui domingo à noite, fez o apelo: quem quer entregar a vida para o Senhor? Aí vem aqui as pessoas aqui na frente. Ele está entregando a vida. Ou seja, a partir daquele momento a vida não é mais dele, a vida é do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala: estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo vive em mim e em você. Então tudo que eu tenho é dele. Quando eu tenho esse entendimento, eu não fico preso no dinheiro, eu não fico amargurado, eu não fico triste, não fico, sabe, não é meu. Eu entendo que quanto mais eu ofertar, e eu não estou dizendo ofertar para a igreja,
porque você oferta na vida de muitas pessoas. Você está dirigindo o teu carro ali, aí tem um parente seu que ele te liga e fala: fulano, pode me levar no hospital? Você vai lá buscar ele e leva ele no hospital. O que você está fazendo? Você está ofertando. Fulano, eu posso almoçar na tua casa? Pode almoçar na tua casa. Ele vai na sua casa almoçar. A tua comida, o que você está fazendo? Você está ofertando. Então a nossa vida é uma vida de oferta. Você está sentado aqui agora, você está ofertando o quê? A tua vida. Você está ofertando o quê? O teu tempo. Então tudo pertence ao Senhor. Quando tudo pertence ao Senhor, você acha que eu vou ficar bravo porque não entrou um dinheiro, porque alguma crise veio? Não, eu vou ficar tranquilo. Porque você reconhece que tudo é dele. Por que pertence a ele? Primeiro, foi ele quem criou. Segundo, depois de ter criado, ele comprou de volta na redenção da cruz. Terceiro, se não bastasse tudo, ele lhe entregou a vida um dia. Olha só, ele criou você, aí ele te comprou, aí depois ele veio e entregou a vida dele. Ele fez 3 coisas que mudou a nossa história. Então nós prestaremos conta diante do Senhor daquilo que nós fizemos com o que é dele. O Senhor é o dono das nossas vidas. Se quisermos ser crentes vencedores e discípulos genuínos, devemos transferir o domínio de tudo aquilo que está em nossas vidas. Tudo é dele. É do Senhor. Eu fiz uma compra, é do Senhor essa compra. Aí, você fez uma compra lá na tua casa. Aí alguém mandou aqui no grupo: fulano está precisando de um sacolão. Vamos montar um sacolão. Aí você fala: pode contar com arroz. O outro: conta com feijão. Por quê? Porque não é teu, é dele. Ele moveu você através do Espírito. Então tudo que nós temos é dele. Jesus é radical com aqueles que querem segui-lo. Olha o que ele diz em Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar? Não é você entregar, não é você doar. Renunciar é você dizer: Deus, tudo é do Senhor. Alguém vai te ligar lá? Vou dar um exemplo para você aqui. Faça o bem sem... Como que é a frase? Olhar a quem? Né? Faça o bem sem olhar a quem. Quando eu comecei a liderar eu me converto em 2002, 2003 eu fiz o curso, no final de 2003 para 2004 eu começo a liderar. E Deus me deu 3 casais, e os 3 casais, os maridos não eram crentes. E eu liderei. Aí eu fui fazer uma célula, bem aquela casa humilde, sabe? Cheguei lá, estava a senhora com as 2 crianças, ela era de Corumbá. Falou assim: irmão Hernani, falei: o que foi que vocês estão tristes? Cadê o fulano? Falei assim, né? O fulano está bebendo. Falei: nossa, sério? E naquela época eu era solteiro, eu levava sempre uma pessoa comigo, eu nunca ia sozinho. Falei: mas está tudo bem com vocês? E ele falou assim: deixa eu falar para você, tem 2 dias que a gente não come nada. Falei: sério? Eu olhei para os gurizinhos assim, tudo. Falei: vocês não comem nada, nada. Minha geladeira só tem água. Falei: nossa. Falei: dá licença. Aí saí lá fora, chamei o meu parceiro. Falei: rapaz, nós temos que fazer alguma coisa aqui. O que nós vamos fazer? Falei: vamos lá no mercado, eu tenho 100. Aí eu tenho 50, dá 150. Fomos lá e compramos umas compras. Comprei um monte de bolacha. Uma criancinha tinha 3 anos, o outro tinha 5. Beleza. Aí eu arrumei trabalho para o marido dela, tudo, né? E aí um belo dia eles mudaram e tal. Quando foi agora 15 dias, faleceu um pai de um membro da nossa igreja lá do Eldorado. E aí me chamaram para ir no velório. Vai lá no velório dar uma palavra lá, porque o pastor estava viajando, alguma coisa assim. Cheguei lá, dei de cara com quem? Com aquela mulher. Cara, me deu um abraço. Falou: vem cá, deixa eu mostrar um negócio para você aqui, ó. Olha esses 2 aqui. Aí tinha um rapaz desse tamanho.
uma desse tamanho com um neném no colo. Falou, o senhor lembra quando o senhor foi lá e fez aquela compra? Falei, eu nem lembro. Aqui, ó. Esse aqui que é o irmão Hernani, agora ele é pastor Hernani. Esse aqui ele comprou comida para nós lá. Rapaz, os dois vieram e me abraçaram. Eu fiquei assim, ó, falei, nossa, eu nem lembrava mais. Porque quando você faz, você não tem que ficar lembrando. Para que você vai ficar lembrando? Para você se achar? Você não precisa. Mas acontecem essas coisas, elas são uma gratidão para você. Menino forte, pai já, ela forte, estava o pai dela, o marido dela, aquele que bebia, está crente agora, está numa igreja. Falei, olha só, a gente faz as coisas sem querer, e lá na frente Deus mostra para nós. E o Paulo Lima estava comigo. Aí ela falou assim, Paulo, irmão Paulo, vem cá, lembra aquele dia que o guri estava saindo da minha barriga para nascer, que você pegou o seu fusquinha, que nós tivemos que dar tranco no Fusca para levar para a maternidade? Paulo falou, lembro sim, um Fusca branco e tal. Olha o tamanho dele aqui, rapaz, um baita do homem assim, baita do irmão. E o Paulo também lagrimejou os olhos. São coisas que as pessoas lembram. Por quê? Não é nosso. Se você fala que é teu, eu falo, não vou ajudar não, porque tem nada a ver com... Se eu for ajudar todo mundo, estou frito. Não, você tem que ajudar aqueles que você pode. Deus tem te dado alguma coisa para você, não é só para você não. Porque Ele é proprietário, Ele é dono de todas as coisas. Então, tudo pertence a Ele. Então, renunciar a tudo quanto se tem, não é se tornar um monge franciscano e fazer um voto de pobreza. Deus não ganha nada com pobreza e não tem prazer na miséria. Deus não tem prazer de alguém falar assim, Senhor, eu estou passando necessidade aqui, só tem arroz com farinha, só tem arroz com feijão e farinha. Você acha que Deus se agrada? Não, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Deus não ganha nada com isso. Deus, Ele ama os pobres. Presta atenção. Quem é o pobre? Teologia da pobreza, eu defini para você, quem é o pobre? Aquele que não tem nada, aquele que está ali na rua, que não tem onde dormir, aquele é o pobre. Então Deus, Ele ama os pobres, e nos mandou pregar a eles, para que eles pudessem sair da condição de miséria, e desfrutar da abundância do reino de Deus. Sair da condição de miséria, tem muito miserável lá fora, e não é só o pobre não, tá? Eu era um miserável, porque eu tinha uma vida sem Cristo. A minha vida era trabalhar, dar 6 horas da tarde, parar no boliche, tomar uma cerveja, chegar em casa, dormir, acordar, trabalhar, tomar uma pinga, dormir, acordar, trabalhar uma pinga. Sexta, saía, voltava no sábado. Eu era um miserável. E um dia, o Evangelho chegou até mim. É esse aqui, sair da condição de miséria e desfrutar da abundância do reino de Deus. Então, quando o Senhor diz que devemos renunciar a tudo quanto temos, Ele deseja que reconheçamos o seu senhorio sobre tudo que possuímos. Precisamos orar. Tudo que eu tenho não é meu, mas é seu e pode requerer de mim como bem entender. Meu Deus, quem consegue fazer essa oração? Tudo que eu tenho não é meu, mas é seu, e pode requerer de mim como bem entender. Se é seu, eu vou te perguntar antes como devo usar e como devo gastar. O Senhor me deu esse dinheiro e também me dirá como ele deve ser gasto. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Se você entender que 90% que sobra para você é do Senhor também, e que você precisa de uma direção dele para você gastar, eu já vou sair daqui me dado como satisfeito. Agora, o problema é que muitos têm medo de fazer essa oração, porque foram condicionados pelo maligno a duvidar da bondade de Deus. Sabia que tem muita gente que duvida que Deus pode fazer uma grande obra na vida da pessoa? Não duvide da bondade de Deus.
Ah, você acha que Deus vai me dar uma casa? Eu que não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Você acha que Deus vai me dar um carro? Eu que não tenho dinheiro para tirar uma carteira. Deixa eu falar uma coisa para você. Não duvide da bondade de Deus. Deus, Ele pode mudar a sua história em segundos. Quando Ele se levanta e testemunha: irmãos, fui enviado a Moçambique, ali não tenho sustento de ninguém. Você se encolhe no banco angustiado. Você que está ouvindo, né? O Veríssimo está aqui falando: ah, fui enviado pelo Finoto lá para Moçambique, ninguém me sustenta. Aí você começa a falar assim: o que fizeram com esse rapaz? Meu Deus, como é que mandaram ele para Moçambique sem sustento? Que presbitério é esse? Então o missionário completa: lá, irmãos, eu vivo só pela fé. O que você logo pensa? Está passando fome, com certeza. Ele vem aqui e fala que está lá, que ninguém sustenta, e fala que vive pela fé. O que você fala? Está frito. Em nossa mente, viver pela fé é sinônimo de passar necessidade. Temos dó de quem afirma viver pela fé. Presumimos contraditoriamente que a graça é reservada para aqueles mais santos, e como nos vemos cheios de defeito, concluímos que Deus vai nos deixar na mão. Agora, imagine ele de novo aqui, numa outra situação. Ele chega aqui na nossa igreja e estaciona uma Mercedes prata, 0 quilômetro na porta. Chega com a Mercedes ali, ó. Então ele vem dar o testemunho: irmãos, eu sou um missionário. Deus tem cuidado de mim, não tenho sustento de ninguém, eu vivo só pela fé. O que você vai pensar? Pela fé vive eu. Como alguém que vive pela fé pode andar de Mercedes? Muitos entre nós não acreditam que Deus daria uma Mercedes para alguém. O outro chega e fala que vive pela fé, você quer matar o presbitério. Aí o outro chega de Mercedes, fala que vive pela fé, você fala: nossa, quem vive pela fé sou eu, ganhando 3 mil reais por mês, pagando 40 reais no quilo da carne de segunda, eu que vivo. Então esse é o grande engano. Tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não tivesse lhe dado, você não poderia ter. O fato é que, no fundo, nós não queremos depender de Deus. Você conclui: estou morto. O médico fala assim: agora é só por Deus. Ninguém quer ficar na mão de Deus. Todavia, essa é mais uma mentira do diabo. Presta atenção, é uma mentira do diabo. Deus é bom e Ele quer cuidar de você com o melhor. Deus é bom. Ele quer cuidar de você com o melhor. Eu dei bom dia hoje. Deus é bom e quer cuidar de você com o melhor, tá? Agora, o melhor de Deus muitas vezes não é o melhor para você, né? Presta atenção. Às vezes o melhor de Deus não é o melhor para você. Nós vamos chegar lá. Nós somos rápidos em acreditar na mentira do diabo e tão demorado para confiar na bondade de Deus. Assim nós não entregamos nossos bens ao Senhor, porque achamos que, se renunciarmos, Deus fará algo que não gostamos. Mas é mentira. Renuncie e entregue ao Senhor tudo que você tem. Nas mãos de Deus há vida em abundância, e tudo nas mãos dele floresce, frutifica, se multiplica e espalha. Faça o teste. Faça o teste. Olha só, logo quando nós casamos, nós fizemos a primeira compra no mercado. Chegamos em casa,
colocamos aquela compra no mercado. Falei, Dani, vamos orar aqui agora, agradecer a Deus, porque é Ele que nos deu esse aqui. Então, desde daquele tempo até hoje, todas as vezes que nós vamos no mercado, nós fazemos a compra lá, nós agradecemos a Deus. Sabe o que acontece? A gente come e nunca acaba. E ainda tem para compartilhar com os outros. Então, deixa eu dar uma dica para você. Foi lá no mercado, fez uma compra. Ah, pastor, foi só 200, 300, não me interessa. Chega na tua casa, coloca na mesa lá e ora. E agora nós colocamos os guri para orar. Vocês vão orar aqui agora. Estou me ensinando eles a fazer isso, porque um dia eles vão casar. Eles vão fazer isso na casa deles. Ora aqui. Ora para o Senhor. Por quê? Se você valoriza as coisas pequenas, Deus vai te colocar nas coisas grandes. É igual aquela história que a gente conta, né? Às vezes a pessoa faz uma faxina e ganha 50. Mas eu vou dar 5 para Deus? O que a igreja quer com 5? 5, Radical Baby dá de oferta lá. Os guri que nem sabem andar direito. Deus não quer nada com 5 reais. Deus, Ele quer o teu coração. Porque se você é fiel com 5 reais, você vai ser fiel com 5.000. Agora, se você acha que 5 reais não vale nada, aí você não dá os 5 reais, como é que Deus vai aumentar as coisas? Como é que Deus vai aumentar? Todavia, muitos de nós não somos fiéis porque não reconhecemos que Ele é o dono, que Ele é o Senhor. Não somos fiéis com a parte que é de Deus. Qual é a parte de Deus? Toda parte. Toda. Vou falar uma coisa para você. Quando eu comprei a minha casa era destruída. Literalmente. No fundo, morava um casal de homossexual. A primeira coisa que eu fiz foi derramar um monte de óleo lá. Repreendi aquele espírito. Eu casei em 2004. Outubro de 2004. Dia 9 de outubro de 2004. Em 2024 eu faço 20 anos. 2023 eu estou fazendo 19 anos. Esse ano eu completo 19 anos naquela casa. Eu já reformei aquela casa de tudo quanto é tipo, você pensar. Toda vez eu fico procurando alguma coisa para fazer. Eu tinha um sonho, olha só, eu tinha um sonho de ter plantas em casa. Não sei porquê, eu queria ter planta em casa. E eu reformei a casa, tem um corredor, eu falei, vou fazer um pergolado aqui, e eu vou ter planta. Aí eu consegui fazer o pergolado, falei para a Daniela, vamos lá comprar planta. Cheguei lá, só tinha senhoras comprando planta. Falei, Daniela, tem alguma coisa errada com nós aqui. Eu acho que nós estamos ficando velhos, cara. Por quê? Porque os senhores e as senhoras que gostam de cultivar a planta. Nós estamos aqui 48 anos, você 42 anos, compramos uma planta, compramos um monte de vasinha, assim, aquelas plantas de 10 reais, de 15. Fui lá, coloquei no meu pergolado. Aí a mulher falou, você tem que molhar todo dia. Cara, ela está me ouvindo aqui agora. Nós compramos 8 plantas, 4 plantas não pode tomar sol, morreu tudo. Porque nós pegamos a planta e colocamos no sol. Ela... Falei, nossa, quanto mais água eu coloco, mais ela morre. Aí eu falei para ela, nós temos que fazer um curso de como cuidar de planta. Mas eu comprei a planta. Falei, Deus, a gente tem que ter planta aqui nessa casa. Essa casa aqui é do Senhor, eu quero ver essa casa, né? Não sei se o senhor está me preparando para ter uma fazenda. Ela não gosta de fazenda, você não gosta de fazenda, né? Vou fazer um quarto com ar-condicionado para você, com Wi-Fi, tudo certinho, o resto deixa comigo. Por quê? Porque é do Senhor. Onde eu quero chegar? São 19 anos de construção. Quando teve o primeiro filho, eu arrumei um quarto para ele. Quando teve o segundo, eu arrumei outro quarto. Quando teve o terceiro, eu arrumei outro quarto. Então, uma casa que era 2 quartos, hoje ela tem 4 quartos. Me pergunta onde que eu arrumei espaço, não sei te dizer. Eu sei que a minha casa não tem corredor de um lado.
usei tudo. Porque eu falei para o Senhor, falei, ó, essa casa é do Senhor. E eu sempre também tinha, estou contando isso só para você, para fechar o assunto aqui de propriedade. Sempre eu queria ter uma mesa na minha sala. Uma mesa de 8 lugares. Eu nunca consegui ter essa mesa. Você vai lá no fundo da minha casa, tem uma churrasqueira, tem uma mesa de madeira com 2 bancos, tem cadeira de fio, tem cadeirinha, tudo. Mas lá na minha sala não tinha. Eu falei, para mim ter uma sala de jantar, eu tenho que montar uma sala de TV. Arrumei mais um pedaço da minha casa, meti a cartonato, fiz uma sala de televisão lá, parece uma sala de cinema. Peguei a sala, ficou aquela sala grande. Falei, vamos comprar uma mesa, eu quero uma mesa bonita. Né? Porque mesa você não compra todo mês, né? Vou comprar uma mesa esse mês, o mês que vem eu compro outra, né? Tem coisa que você não compra toda vez não, querido. Tem coisa que você vai comprar uma vez na vida e olha lá. Fui lá, achei uma mesona chique, chorei o preço lá e tal, paguei, comprei a mesa, botei aquela mesa. O meu maior prazer é sentar na mesa com a minha família para fazer a refeição. Senta todo mundo, você começa a olhar para todo mundo, conversar com todo mundo, orar com todo mundo. E não precisa ter um banquete não, tá? Uma refeição simples. Sabe por que a mesa? Porque foi na mesa que Jesus sentou com os discípulos. Fui na mesa. Tem até uma pregação que eu vou pregar um dia, que ela vai pregar um dia, o poder da mesa. É na mesa que você senta. Porque Deus é proprietário daquela casa, Deus é o proprietário daquela família, então é na mesa. A gente deixa uma cadeira lá, o Senhor está sentado comendo com nós, nós estamos lá, conversando, como é que foi o seu dia, como é que foi a tua escola, como é que foi isso, como é que foi aquilo, que agora tem um fazendo faculdade, tem um que está fazendo o 8º, tem um que está fazendo... Eu tenho passado todos os níveis, sabe? Eu tenho um menino de 8, tenho 48 anos com um menino de 8. Vai vendo. Tem uma menina de 12 e um menino de 17. 17 entrou na faculdade, a de 12 está fazendo a 8ª série, o de 8 está fazendo a 3ª. Aqui está aprendendo somar, aqui está aprendendo raiz quadrada, ali já está aprendendo não sei o quê. Então tem repetido as fases. E eu falo isso por quê? Porque Deus é proprietário, Deus é dono de todas as coisas. Então se Deus está pedindo para você comprar uma mesa, compra uma mesa. Se Deus está pedindo para você comprar alguma coisa, compra e senta lá e usufrui daquele benefício que Deus tem te dado. Então, nós temos que aprender a viver contente, precisamos reconhecer que Deus é o dono de nossas posses. Se você se vê como dono de algo, qualquer coisa que acontecer com esse algo vai afetar você. Mas quantos de nós dizemos que o nosso carro é do Senhor, que a nossa casa é do Senhor? Quantos de nós você sabe que é de Deus e o seu coração não está mais naquilo? Outro dia uma árvore caiu no carro de um dos nossos irmãos durante a chuva. Ele veio conversar, ele disse: irmão, que bom que o seu coração não estava lá, porque senão estaria amassadinho agora. Se o coração dele estivesse no carro, ele estaria amassadinho, né? É óbvio que na visão do mundo isso é um absurdo. As pessoas pensam que todos os bens que possuem são apenas resultado de suas habilidades. É difícil não pensar que temos o controle sobre o nosso dinheiro. Por isso precisamos ser lembrados disso constantemente. Deus é o dono de tudo. Ele é o dono de nossas posses. Amém? Você tem que abrir seu aplicativo do seu banco aqui, ó. E quando tiver zerado, você fala assim: Deus, a nossa conta está zerada. Move alguma coisa aí para a gente poder receber um dinheiro. Você vai ver o que vai acontecer. Alguém que está te devendo vai te ligar. Fulano, não sei porquê, eu vou te pagar hoje. Começa a ter essa experiência. Segundo, propósito. Pode passar o próximo slide aí. Olha lá. Propósito significa o que se quer fazer.
Deus é um Deus de propósito, por isso tudo que acontece conosco está debaixo do seu controle. Presta atenção, tudo que acontece com você está debaixo do controle do Senhor. Mas tem algumas coisas. Por que acontece, pastor Verício? As provações existem para realizar o propósito de Deus. As tribulações desenvolvem o nosso caráter. As provações vêm para nos disciplinar. As provações são uma oportunidade para honrarmos a Deus. Estou falando aqui na área financeira, presta atenção. A segunda área que define o senhorio é o propósito. Deus é um Deus de propósito, por isso tudo que acontece conosco está debaixo do seu controle. A Bíblia diz em 1 Crônicas 29:11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Então o nosso Deus, Ele está no controle de tudo, tá bom? Está no controle da demissão, está no controle quando não tem cliente, está no controle quando as coisas não estão indo bem, assim como está no controle também quando tem muito cliente, quando as coisas estão indo muito boas, quando tudo está dando certo. Então, Deus está no controle em todos os momentos, ok? Ainda que Deus de fato não seja o originador de tudo que acontece conosco, porque há coisa que procede do diabo e há coisa que procede dos homens, tá bom? Há coisa que procede do diabo, há coisa que procede dos homens. Vou dar um exemplo para você. Você está caminhando, você está pensando na vida, aí você tropeça, pá, você cai e bate o nariz. O que você fala? Coisa do diabo, o diabo me deu uma rasteira. O diabo me deu uma rasteira, mas ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Cara, tinha um meio fio na sua frente. Você estava onde? Você estava lá na outra cidade? Então ali foi causado por você. Mas nós imputamos a culpa no camarada. Apesar que ele que deve ter colocado alguma coisa na nossa mente, né? Para a gente pensar em outra coisa, para não olhar para baixo. Mas olha só. Ele está no controle para que o seu propósito se cumpra. Por isso ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Romanos 8:28. Então é difícil explicar o propósito de Deus em todas as circunstâncias difíceis. Algumas vezes não é fácil entender o motivo de certa tribulação, pastor Verício. Algumas vezes não é fácil entender, né? Gostaria de colocar pelo menos 4 pontos, 4 razões que explicam o propósito de Deus. Primeiro, as provações existem para realizar o propósito de Deus. Em primeiro lugar, Deus permite as provações para nos testar. É no meio desse teste que podemos ser aprovados por Deus. A única maneira de ser aprovado por Deus é passando pelos seus testes. Para que o propósito de Deus possa ser realizado, mesmo que no momento você não saiba qual é o propósito de certa situação, você precisa confiar no Senhor, de que a seu tempo nós entenderemos e poderemos glorificar o seu nome, né? Às vezes você está ansioso para fechar um negócio, apareceu alguém lá para fechar um negócio com você, você não quer perder aquele negócio, de repente você perde aquele negócio, e aí você fica uma arara, né? Perdi aquele negócio, mas de repente Deus está te livrando de alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, muito sério. Nós vamos dando mais testemunho aqui, depois eu vou. Um dia nós estávamos na reunião do presbitério, e a gente estava orando para construir. Senhor, queremos construir. Aí ligou uma pessoa, lá na igreja, a secretária chegou assim: Pastor Hernani, tem um homem aí, que quer dar uma carreta de material para a igreja. Falei, sério? Daí então, nós estamos orando. Estava orando para construir. Senhor, quem que é o senhor? Eu falei, sou o pastor aqui. Então, seguinte, Deus mandou dar uma carreta para você. Nessa carreta vai ter cimento, vai ter telha, vai ter comunheira, vai ter viga, vai ter pedra.
vai ter não sei o quê. Falei, amém, glória a Deus. Ganhei uma carreta de material. Aquele jeito dele, né? Aí o cara falou assim, só que é o seguinte, você tem que depositar o frete até 2 horas da tarde. Falei, depositar o frete até 2 horas? Quanto que é o frete? É 1.800. Falei, espera um pouquinho. É só pagar o frete. Aí, tem dinheiro? Tem, 1.800 tem. Falei, então passa os dados aí. Tá, daqui meia hora você me liga que vai estar depositado. O cara me deu uma carreta que deve custar 30, 40 mil e quer que eu pague um frete de 1.800. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui lá, eu estava na mesa, ela falei, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não quero ser incrédulo não, mas eu estou achando que esse negócio está muito de graça para ser verdade. O cara está dando uma carreta de material que deve valer 20, 25 mil e quer que nós deposita 1.800. Pastor, é golpe. É golpe, pastor, é golpe. Deposita não. Aí tocou o telefone, o secretário me chamou. Pastor, é o cara do material. Falei, você não vai depositar não? Você está achando que eu estou mentindo para você? Que pastor que você é? Eu orei, Deus mostrou essa igreja. Mas me deu um esculacho. Falei, faz o seguinte, quando a carreta chegar aqui, eu deposito o frete. Ela vai viajar de água no frete? Você não quer nada? Desligou o telefone na minha cara. Rapaz, beleza. Ai, fiquei uma semana triste. Aí teve uma reunião de pastores em Campo Grande. Aí estamos lá na reunião tomando café. O cara falou assim, rapaz, caí no golpe essa semana, hein? E eu só quietinho. O que foi? Aí o outro falou, o que foi? O cara me ligou. Diz que Deus mandou abençoar nossa igreja, tinha uma carreta lá. E eu só escutando o cara. E aí ele pediu o frete, pediu 2.000. Rapaz, eu nem pensei. Depositei o 2.000. Rapaz, não chegou até hoje a carreta. Aí eu falei, nem vai chegar, pastor. Por quê? Eu falei, esse cara ligou para mim também. Aí o outro ligou para mim também. Rapaz, naquela reunião o cara ligou para 5. Para 5. Então foi uma aprovação. Nós tivemos que assumir se fosse verdade. Se fosse verdade, o cara dava com frete e tudo, né? Mas foi uma provação. Então, as provações existem para realizar o propósito de Deus. Olha só, a única maneira de ser aprovado por Deus é passando pelos seus testes. Para que o propósito de Deus possa ser realizado, mesmo que no momento você não saiba qual é o propósito de certa situação, você precisa confiar no Senhor, de que a seu tempo nós entenderemos e poderemos glorificar o seu nome. Aí ele dá o exemplo de José, né? Você sabe que José foi vendido, e toda aquela história que você sabe, mas ele acreditou na aprovação e ele foi grandemente usado. Então, no meio de uma dificuldade, você pode olhar 3 modos. Você pode ver o homem, você pode ver o diabo, e você pode enxergar a mão de Deus. Se você estiver na dificuldade, 3 coisas. Você pode ver o homem, você pode ver Deus, e você pode ver a mão do diabo. Veja o exemplo de Jesus. Quando estava para ser crucificado, os homens tomaram-lhe pelas mãos. Jesus, os homens o rejeitaram, trocaram por Barrabás, açoitaram, cuspiram, zombaram. Os homens fizeram tudo isso com Jesus, mas você vê Jesus lamuriando com Pedro, dizendo, vem cá Pedro, ora comigo. Todos me deixaram, até você me traiu, me negando 3 vezes, e Judas ainda me vendeu por 30 moedas. Ó Deus, olha o que esse povo tem aprontado comigo. Eu só queria o bem para eles, mas o que eles pagam de volta, eu acho que eu devia pedir para cair fogo do céu sobre eles. Foi assim que Jesus fez? Claro que não. Ele não olhou
Ele não olhou para os homens. Mas nós sabemos que o diabo também estava por detrás de todo o sofrimento de Jesus. O diabo queria matá-lo, foi ele que entrou em Judas, levou Pedro a trair, foi o diabo que incitou a multidão para crucificar Jesus. Jesus sabia que o diabo queria matá-lo, mas ele não foi conversar com Pedro dizendo: Pedro, ora por mim, o diabo está furioso. Ó Tiago, ó João, vem cá, repreende esse demônio perto de mim, faça alguma coisa. O Senhor não olhou para o diabo. É verdade que havia homens e havia demônios, mas o Senhor olhou para o Pai. Tudo que Jesus poderia dizer foi segundo o teu desígnio e segundo a tua vontade. Aí eu te pergunto, como é que você olha a circunstância? Você só vê o homem? Aquele que só enxerga o homem como sendo adversário é infantil. O crente mais carnal que fica magoado, melindrado, ressentido, porque só vê o homem. Ele é o sofredor nas mãos dos homens. Mas existe um crente um pouco mais maduro, ele enxerga o diabo. Pastor, o diabo se levantou no meu serviço, ele quer me tirar de lá, está usando o meu chefe, eu posso sentir o cheiro do enxofre cada vez que eu entro lá dentro. Olha só, um tempo atrás, esse irmão nos ligou: pastor, a opressão está grande ao meu redor, de manhã eu estou sentindo um cheiro terrível ao meu redor, e eu sei que é demônio. O pastor responde: é mesmo, irmão? Você já orou? Já orei, mas o cheiro não passa. O pastor pergunta: é cheiro de enxofre? Ele diz: é enxofre misturado com alguma coisa a mais, pastor. Parece fezes. Depois ele me liga: pastor, eu descobri o que era. Eu tinha pisado em alguma coisa. A própria pessoa que estava dizendo que era isso, que era aquilo, tinha pisado numa coisa. Então o diabo apanhou naquele dia. Tem irmão que é assim, antes de olhar debaixo do pé, já repreende o diabo. Ele olha primeiro debaixo do pé. Pode ser que você pisou em alguma coisa. Então aquele irmão que vê demônio em tudo é um pouco melhor, porque pelo menos não fica amargurado com as pessoas. Você está entendendo a diferença? Tem pessoas que só olham para pessoas, tem uns que só olham para o demônio. O inimigo dele é o diabo, e isso é correto, porque a nossa luta é contra carne e sangue. Provérbios diz: reconhece-o em teus caminhos, ele vai endireitar as tuas veredas. Quem repreende o diabo é vencedor, mas quem enxerga a mão de Deus é mais do que vencedor, porque ele diz: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele sempre pergunta: Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deixa eu te falar uma coisa para você. Nunca julgue as pessoas pelas tribulações pelas quais ela tem passado. Nunca julgue as pessoas pelas tribulações que ela tem passado. Nunca julgue. Esse não é o nosso papel. Uma pessoa pode passar por uma provação por infinitas razões. Alguém, por exemplo, teve seu carro roubado. Alguém diz que é porque ele não era dizimista e Deus o disciplinou. Outro pode ter o carro roubado justamente porque é fiel e Deus está querendo testar seu coração. O outro pode ter o carro roubado porque Deus quer ensiná-lo a subjugar as obras do diabo e ter o carro de volta. E ainda o outro pode apenas ser usado por Deus como exemplo de um coração limpo para edificar os outros. Simplesmente não há como saber porque alguém está sendo provado. Ele mesmo precisa buscar a palavra de Deus para aquela circunstância. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando pelo momento financeiro difícil? Por que as portas estão fechadas? Por que o dinheiro não está rendendo? Por isso precisamos ter cuidado com os amigos de Jó, com os juízes de plantão, né? A hora que você está passando dificuldade, todo mundo chega, né? Você está assim porque você virou crente, né? Você vive na igreja, você fica dando dinheiro para o pastor, né? Toda semana é encontro, é não sei o quê, é não sei o quê. Quem aguenta isso? Eu não aguentaria. Aí a pessoa vai dar conversa para quem? Para o amigo. Presta atenção.
A Bíblia conta que Paulo, indo para Roma, enfrentou uma grande tempestade, de modo que o navio veio a naufragar. Eles então se salvam em pedaços de pau, indo para uma ilha. Quando chega na ilha, os nativos que viviam ali vieram para ajudá-lo, fizeram uma fogueira para se esquentar, e no momento que Paulo mexia no graveto, aparece uma cobra e gruda na mão dele. Paulo levou na direção do fogo, a cobra soltou e foi embora. Os nativos ficavam olhando para Paulo, esperando que ele morresse, e disseram: certamente esse homem é assassino, porque foi salvo do mar, a justiça não deixa viver, né? Sofreu naufrágio, viveu até chegar na terra, chega na terra e é picado por uma cobra. Quando viram Paulo não morreria, acharam que Paulo era um deus, porque aquela cobra era super venenosa. O que você pensaria de um homem que depois de um naufrágio venha a ser picado por uma cobra? Ele vem nadando para se salvar, e quando chega na praia ele pisa numa jararaca. O que você pensaria? É Deus, tarda, mas não falta. Paulo não ficou também amargurado, dizendo: Senhor, o navio afundou, a cobra me picou, o povo está falando mal de mim, quem sou eu? Não, Paulo ficou em paz, porque nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, a não ser pela vontade de Deus. Outra coisa, as tribulações desenvolvem o nosso caráter. As tribulações vêm para desenvolver o nosso caráter. A Bíblia fala que o ouro é provado pelo fogo, a bravura é testada na guerra, a perseverança só é desenvolvida na agonia. Então, muitos de nós queremos dizer que somos valentes, mas só é valente quem tem que enfrentar um inimigo. Só há bravura no meio da batalha, e só desenvolve perseverança quem está passando por agonia muito grande. Então, Deus usa as tribulações e as provações para moldar o nosso caráter. Por isso a palavra de Deus diz que para nós nos alegrarmos na tribulação. E não somente isso, mas também nos gloriamos na sua própria tribulação. Está passando uma dificuldade financeira grande, vai se gloriar naquela dificuldade. Estou passando dificuldade, mas estou vivo. Estou aqui passando dificuldade, mas estou com saúde. Eu creio que vai ser um tempo onde Deus vai me preparar coisa grande. Você está entendendo? Outra coisa, provações vêm para nos disciplinar, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus capítulo 12, aí tem do verso 6 até o 11. Pastor, deve ter uma maldição sobre mim, porque onde eu vou aparece um crente carnal para me perseguir. Eu vim para essa igreja, achei que aqui eu ficaria livre daqueles carnais, mas não tem jeito, aonde eu vou eles me perseguem. Ele não enxergou ainda, é Deus. Ele bombou na lição da igreja A, pulou para a igreja B, Deus ficou esperando ele lá com a cartilha aberta. Muitas vezes é isso que acontece. Outra coisa, as provações são uma oportunidade para honrarmos a Deus. Esse aqui, eu quero que você entenda, que às vezes você vai passar por uma provação, e vai ser a forma de você honrar a Deus. Sabe o que acontece na provação? Muitas vezes na provação nós abandonamos a Deus, e aí nós estamos desonrando a Deus. Eu preciso passar pela provação para me honrar o Senhor. Mas como que é isso, pastor? O maior exemplo foi Jó. O diabo acusou a Deus de subornar Jó com bênção. Está aqui, 1 Jó 6, 1, do 6 ao 21. Você lembra, né, que o diabo vai e se apresenta a Deus, aí ali tem um diálogo, aí o diabo fala: estava vendo Jó, né, Jó te serve, Jó faz tudo certinho, mas também, quem que não faz isso? Tira dele. Aí Deus fala: pode tirar dele. Aí acontece tudo aqui naquela história. Certamente hoje o Senhor ainda desafia o inimigo dizendo: você viu a Jane? Vou usar você, tá, Jane? Você viu a Jane? Ela realmente é uma bênção. Você viu o Verício? Ele realmente é uma bênção. Satanás dá aquela risadinha de canto de boca e diz:
ela é fiel, ele é fiel, porque o Senhor tem abençoado. O Senhor está dando tudo, o Senhor dá dinheiro, dá bem, dá saúde, o Senhor cerca, não deixa nem eu chegar perto. Desse jeito qualquer um louva, desse jeito qualquer um serve, mas deixa vir uma tribulação e verá ele ou ela rapidamente parar de louvá-lo e de servi-lo. E Deus responde: pode ir, vai lá, vai. Eu aposto tudo no Verícius, eu aposto tudo na Jane, vai lá. Eles me amam independente do que aconteça, eles vão ficar comigo. Quantos querem honrar o Senhor? Algumas vezes a tribulação vem para você ter a chance de honrar a Deus. Você tem honrado a Deus no meio da tribulação? Ou o diabo está acertando com você? Será que o diabo fala para Deus: eu não falei? Era só via tribulação que ele abandonava a igreja, seria infiel e ficaria emburrado com Deus e com todo mundo. Eu te pergunto, você tem honrado a Deus? No meio da crise, declare bem alto: não importa o que aconteça, ninguém me afasta do Senhor. Olha aqui para mim que eu vou falar uma coisa muito séria para você. A primeira coisa que nós fazemos quando nós temos uma crise financeira é parar de cooperar na obra do Senhor. Aí você para de cooperar, beleza. Aí o pastor começa a pregar sobre o dízimo e oferta. Aí o diabo começa a lançar na tua mente: ó, viu? Você está desempregado, e ele fica falando que tem gente que não está dizimando. Com quem você acha que ele está falando? Aí você já está afastado, você fala: é comigo. Aí sabe o que você faz? Eu não vou mais nessa igreja, porque o pastor só fica falando em dinheiro. Ó, tudo nasceu de uma crise, tudo nasceu de um coração que se fechou, um coração que não cooperou, uma acusação que foi aceita, e aí a pessoa vai embora, vai para o final, sai da igreja. Por que você saiu da igreja? Ah, saí da igreja porque não aguentava mais o pastor falar de dinheiro. Mas espera aí, o pastor fala de dinheiro desde quando você se converteu? Mas naquele momento você está passando um apuro, você está passando um aperto. Você está passando um aperto. E aí você não pede nenhuma ajuda para sair desse aperto. Você não entra no gabinete: pastor, eu quero falar com o senhor. Sabe o que está acontecendo comigo? Eu não tenho sido fiel, porque eu estou numa dívida. Eu não consigo, essa dívida está me matando. O pastor vai orar com você. Você vai ter paz no seu coração e as coisas vão mudar. Mas quando você não faz isso, o diabo vence. O diabo chega para Deus: viu? Ó, só foi eu tirar o trabalho dele. Né? Por quê? Porque Deus falou: vai lá. Então a tribulação é o momento de você honrar a Deus. Eu sempre digo assim, uma coisa bem tranquila, bem pequena. Quando tem uma mesa farta em casa, cheio de provisão, ninguém agradece. Ah, Senhor, desculpa, todo mundo agradece, né? Não, Deus, obrigado pela essa provisão, obrigado pelo esse tal. Aí o dia que está sem nada lá, nem orar a hora. Nem orar a hora. Deixa eu falar uma coisa para você. A fome não pode te dominar. A necessidade não pode vencer tua fé. Não pode. Eu já passei muito tempo difícil na minha vida. Muito. Se eu contar meu testemunho para vocês aqui, eu fiquei 3 anos comendo arroz e pipoca, arroz e pipoca, arroz e pipoca. Farinha com açúcar, açúcar com farinha, farinha com açúcar. Mudamos para arroz, massa, tomate e cebola. Minha mãe cortava a cebola, pegava aquela massa, tomate, misturava na cebola, pegava arroz branco, colocava a cebola em cima, era aquilo. Eu sempre falava assim: Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história.
Nunca me desviei para o lado direito, nem para o lado esquerdo, sempre olhando para frente. Sabe por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Essas provações aqui, ela vem. Eu dei um exemplo já para vocês, que eu tive que dar um passo para trás, para depois dar 2 passos para frente. São provações que vêm. E quando você vence na provação, você está honrando a Deus. O diabo chega, Deus fala: ó, diabo, você viu meu servo lá? Falei para você tirar a empresa dele, para você tirar o salário dele, está lá, firme e forte. Sabe o que vai acontecer agora? Eu vou dar 2 vezes mais para ele. Porque você passou no teste. Como é gostoso passar no teste, sim ou não? Como é gostoso você passar no teste, né? Eu dou o exemplo, né? Eu passei em vários testes. Teste do vestibular, quando em 1996 eu fiz o vestibular, ficava esperando a hora para sair aquelas folhinhas na parede lá. Algumas vezes eu não passei, mas depois eu passei. Eu entendi que não era o momento, porque a coisa acontece no momento certo. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente você não está preparado, você não está aprovado na tribulação, para Deus te dar muita coisa. Mas você está num teste e está sendo aprovado. E quando Deus vê que você está aprovado, você te prepare. Você te prepare, porque Deus vai derramar muita coisa na sua vida. Muita coisa. E para fechar, provisão. Próximo. Provisão significa ato de prover, abastecer, fornecer. Deus é chamado de Jeová Jiré, Deus provedor. Deus não é uma força distante, desinteressada. Pelo contrário, Ele está envolvido de forma íntima com cada um de nós como filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está lá na sua casa. Deus está lá na sua casa quando você está lá, somando o teu salário para poder passar um mês. Deus está lá quando você está decidindo o que você vai honrar e o que você não vai honrar naquele momento. Deus está lá em todos os momentos. A provisão é o terceiro elemento que define o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Deus é chamado de Jeová Jiré. Ele cuida do seu povo e Ele não precisa de economia próspera para nos dar provisão. Eu já falei isso, vou falar de novo. Pode ser o presidente A, B ou C, mas quem cuida de nós é Deus. Tinha gente que falava assim: meu Deus, vai acabar o Brasil, vai virar isso, vai virar aquilo. Não vai. Vai virar isso e aquilo se você estiver na dependência do homem. Mas se você estiver na dependência de Deus, tem uma frase muito forte que diz assim: não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. É você que faz. Tá, pastor, ver isso? Não é o lugar que vai te fazer, é você que faz. Você vai chegar num lugar de escassez, você vai botar os pés e falar assim: ó, aqui vai ter provisão, aqui vai prosperar, nessa empresa eu vou crescer, aqui eu vou ser bem sucedido. É você que vai fazer aquele lugar. Tem gente que acha que é o lugar que vai fazer ela. Não, é você. É você que vai fazer o lugar. Deus, Ele cuida de você. Ele cuida da economia. Ele alimentou um povo com maná durante 40 anos. Será que não vai nos alimentar durante um desemprego? Isso significa que Deus é previsível quanto imprevisível. Previsível porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Mas Ele é imprevisível na sua maneira de suprir, porque Ele sempre vai escolher uma maneira diferente para providenciar o suprimento para você. Deus quer suprir você. Eu lembro que no começo da minha conversão a coisa não foi fácil. Tinha semana que não tinha nada para comer. Mas tinha semana que alguém batia na minha casa. Aí quando eu saía lá, não tinha ninguém. Eu olhava assim no portão, tinha um sacolão. Eu falei: nossa. No começo,
Eu ficava ressabiado. Ficava ressabiado. Confesso para vocês. Vou contar algo para vocês aqui. Aqui na Moreninha, naquele prédio lá do Santo Tenor. Um dia eu vim pregar aqui. Preguei no culto, domingo à noite. Terminou o culto. Veio um rapaz, tudo tremendo assim. Veio ele mais um assim. Pastor! Ele abriu a carteira dele assim. Tirou todo o dinheiro que estava na carteira. Falou, Deus mandou dar para o senhor. Aí eu falei, nossa, o cara está tremendo. Ele precisa desse dinheiro mais do que eu. Aí eu peguei o dinheiro. Falei, pastor Daniel, vem cá. Pastor Daniel veio. Falei, está vendo aquele irmão lá? Ele me deu esse dinheiro aqui. Devolve para ele lá. Pastor Daniel ficou bravo. Falou, não, você vai pegar esse dinheiro. Outra vez fazendo uma lição com o pastor Henrique e os pastores. Aí, naquele dia, você tinha que dar algo para alguém. O pastor virou para mim, me deu R$100, pastor João Vilela. Falei, não, fica para o senhor precisa mais do que eu. O pastor falou assim, nunca negue aquilo que Deus tem te dado. Eu aprendi que esse jovem aqui, eu aprendi com o pastor. Tudo que vinha a você, é Deus que está te dando. Tudo que vinha a você, é Deus que está te dando. Um dia eu fui jantar com um amigo meu, ele me deu um cheque. Isso aqui é para você. Peguei o cheque, R$3.500. Falei, aí eu lembrei na hora. Falei, obrigado, você está me dando? Acabou. Quando vinha um sacolão, eu falava assim, meu Deus, será que tem gente mais necessitada do que eu? Coração incrédulo, coração duro. E um dia eu fui ministrado. Porque a provisão, um dos nomes de Jesus, é Jeová Jiré. Se alguém te dá alguma coisa, receba e agradeça a Deus. Porque Deus que está te dando através de alguém. Não deixe Deus triste, não. Você deixa Deus triste quando você começa a falar, peraí, mas eu... Se achar que é melhor que o outro. Não. O nosso provedor garante. Aquele que diz que é o dono da sua vida, lhe garante. Olha só o que eu vou falar para você. Levanta sua mão aí, onde você está. Olha o que Jesus está dizendo para você. Eu vou cuidar de você. Não lhe faltará nada. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Tá? Isso é sério, Deus vai cuidar de você. Já está cuidando. Ele não vai cuidar, já está cuidando. Sabe, queridos, isso não significa que Ele vai conceder-lhe todos os desejos. Aí tem aquela história do desejo e da necessidade, né? Que nós já falamos muito sobre isso. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades. Tudo o que for necessário para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, lhe será dado. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é dono, Ele tem o controle de todas as circunstâncias. Ele prometeu ir ao encontro de todas as nossas necessidades. Em outras palavras, o Deus que criou o mundo e o mantém, é capaz de cumprir todas as suas responsabilidades. Ele é capaz de manter as suas promessas. Os cientistas dizem haver bilhões de galáxias. Cada galáxia possui bilhões de estrelas. Cada estrela chega a 1 milhão de vezes maior do que o nosso planeta Terra. É a distância de uma galáxia para outra. É de milhões de anos-luz. Sua mente não é capaz de imaginar o tamanho desse universo. No entanto, a Bíblia diz que Deus preenche todas as coisas. E a terra para Ele é como um cisco na sua mão.
Tamanho é o poder e a grandiosidade do nosso Deus. É esse Deus que resolveu fazer de você filho. Esse Deus que criou todas as coisas. Se você precisa de algo que não exista nesse planeta, Deus vai criar para você. Se você precisa de algo que não existe nesse planeta, Deus vai criar para você, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se houver a necessidade de algo para o cumprimento do propósito dEle na sua vida, Ele vai fazer. Mas para quem que Deus vai fazer? Para aquele que reconhece que Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus não é uma força distante, desinteressada. Pelo contrário, Ele está envolvido de forma íntima com cada um de nós, como filhos. Sabe, Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Tem gente que não recebe porque não pede, ou pede errado. Diz assim também: batei e abrir-se-vos-á. Diz assim também: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Sabe, querido, não tenha medo de pedir para Deus. O que você quer pedir para Deus? Você acha que Deus não pode te dar? Meu Deus, não duvide da incredulidade de Deus. Não duvide. Eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho? É o sonho dele. Não duvide. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece. Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então Ele está tão envolvido em nossas vidas, que Ele diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Alguém já fez um estudo uma vez, eu não lembro. Mas olha só, Ele sabe quantos fios tem. Nosso Pai é aquele que mais nos conhece e nos ama. Se tem alguém que te conhece, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu pastor, não é teu amigo do trabalho. Quem mais te conhece é Deus. É Deus. Ele pendurou as estrelas no espaço, desenhou as montanhas, os oceanos poderosos e determinou o destino das nações. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa para Ele. No entanto, Deus sabe quando um pardal cai no chão. Ele é o Senhor do infinito e do infinitesimal. Não há como falar de prosperidade sem reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Prosperidade e senhorio. Saia daqui entendendo que Deus é o Senhor da sua vida. Sai declarando: Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Você vai vencer. Amém? Pai, obrigado por essa aula, por esse momento aqui com os irmãos. Nós queremos declarar o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, tudo que temos, que somos, que possuímos, é do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada um que está nos ouvindo aqui na sua casa, cada necessidade que tem passado. Ó Deus, entra com providência. Se são portas fechadas, cadeadas, trancadas, nós pedimos ao Senhor, remova toda a fechadura que nos impede de avançarmos, de crescermos,
de termos o nosso sustento, sustento da tua igreja, sustento da nossa família. Ó Deus, nós queremos declarar o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é dono de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Te damos graça, Deus. Se conosco tudo que fomos fazer nesta noite, nessa semana, que a bênção do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem vai trazer a tarefa aqui para o pastor? Traz aqui. Eu vou guardar. Nós vamos orar. Se você não trouxe, você está liberado. Se quiser trazer semana que vem, pode trazer, tá? Amém? Isso. Só bota no papel, só. Bota no papel. Nós vamos guardar, nós vamos orar.